olhar no espelho, a sua imagem, depois esquece. Tu não sabe nem quem você é na terra, não sabe nem o que você quer. Tudo é levado pelo que os outros acham que você tem que fazer. Então por isso que ele falou, vocês vão conhecer a minha verdade, e a minha verdade ela vai te libertar. Ela te liberta. A tua consciência agora é livre. Se eu vejo uma pessoa falando da outra, se eu vejo uma pessoa fazendo aquilo, é bíblico, irmão. Ela vai falar de você também. Então o que eu faço? Eu recuo, dou um passo, eu elimino da minha vida. Agora às vezes nós estamos presos às pessoas, porque dependemos. Aí a gente não depende de Deus, depende do homem. E Jesus, ele não quer que você seja escravo de nada, ele quer que você seja liberto. Que a tua dependência, glória a Deus, ela venha só do céu, só do Senhor. Nós nascemos para ser livres, libertos pelo poder da palavra de Deus. Amém? Amém. Então quem quiser se batizar, tá? Só dá um nome para um dos nossos colaboradores. Eu queria que você abrisse a tua Bíblia, o Evangelho de João, no capítulo 4. É a história da mulher samaritana. Uma mulher que era muito humilhada. E a história dela mudou, irmãos. Eu queria que você abrisse no capítulo 4, do versículo 13 em diante. Quem achou, diga amém. Amém. Irmãos, a palavra de Deus, só para vocês entenderem, ela tem a resposta para todas as perguntas, todas. Tudo que você tiver dúvida nos céus e na terra, nada é novo. A mesma matriz, o ser humano, o Espírito de Deus, ele está desde a criação do homem. Então tudo que você passa, tudo que você vê, às vezes você se surpreende com uma coisa, aquilo já aconteceu com alguém na palavra de Deus. E aqui tem um caminho que te conduz à decisão correta que você teve que tomar. Você está aqui essa noite, acredite, foi o Senhor que te trouxe. Ele sabe que você tem vivido, Ele sabe que se você continuar tomando decisões por você próprio, você está fadado a um insucesso. Mas se você ouvir a palavra de Deus, Ele vai te conduzir nas suas decisões, irmãos. Você veio e entrou nessa porta aqui para você ser livre, para você ser um outro ser humano, virar uma chave dentro de você. Amém? Amém. Evangelho de João, capítulo 4, versículo 13. Prestem bem atenção, porque no momento que a palavra é falada, começa a vir coisas na nossa mente para desviar o nosso foco. Isso é espiritual. Mas o Senhor está aqui essa noite para fazer tudo diferente. 4,13. Afirmou-lhe Jesus: quem beber desta água tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse então a mulher: Senhor, me dá dessa água para que eu não mais tenha sede e nem precise vir aqui buscá-lo. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem cá. Ao que lhe respondeu a mulher: eu não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e esse que agora tu tens, ele não é teu marido. Isso tu disseste com verdade. Senhor, disse a mulher, vejo que tu és profeta. Os nossos pais, eles adoravam nesse monte. Vós, judeus, entretanto, dizem que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse então Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós adorais o que não conheces. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação ela vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores, eles adorarão ao Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, grava bem isso, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe então Jesus: eu sou, eu que falo contigo. Amém? Amém. Meus irmãos, se você está aqui essa noite, acredite de uma coisa, tenha certeza disso. Quando você está vivendo a sua vida, quando você deita a sua cabeça, quando você conversa com pessoas, quando você se preocupa excessivamente com qualquer coisa que seja,
Saiba que o Espírito de Deus, ele tem o poder de sondar as mentes e os corações. Nós somos humanos, estamos aqui nesse corpo mortal, limitado, nós temos limitações. Nós só vivemos por vista, por aquilo que vemos. E a Bíblia diz que os nossos olhos, eles são a lâmpada do nosso corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o teu corpo, tudo que você põe para dentro, é como se fosse um filtro. Aquilo ali começa a fazer com que a tua alma, ela seja limpa, purificada. Agora a Bíblia diz que se seus olhos forem maus, todo o teu corpo vira trevas. Então, na verdade, o homem em si, ele é o que ele tem dentro dele. A Bíblia diz que todo desígnio, todo desejo do homem, tudo aquilo que sai de dentro do homem, nada mais é do que já estava dentro. É aquilo ali que te condena. É aquilo ali que leva os teus pés para caminhos que não são caminhos de Deus. E a Bíblia é muito clara e verdadeira, porque Deus, ele não impõe nada a ninguém. O amor nunca impõe. Ele te dá o poder de arbitrar sobre a tua vida e sobre as tuas escolhas. Então, é muito enganoso quando você vê um cristão, se já passou pela tua vida, pessoas tentando te impor. Vai à igreja, faz isso. A pessoa quer, às vezes, determinar as tuas escolhas na vida. Só que Jesus, ele nunca fez isso. Ele passava por Jerusalém e escolhendo as pessoas e chamava, vem. E as pessoas eram tocadas e elas iam seguindo. E muitos daqueles que seguiam a Jesus olhavam para trás depois e diziam assim, eu não quero isso para a minha vida não. Então Jesus, ele é muito, muito amoroso, muito tempo, ele tem ternura. Ele nunca vai impor nada a ninguém. A verdadeira palavra de Deus, ela fala contigo, ela toca no teu coração porque ela sabe que você está vivendo. Mas a única forma de nós desviarmos o nosso caminho e ir para Jesus e virar uma chave é quando eu decido isso dentro de mim. Por isso que você não precisa ter preocupação, você não precisa ficar indignado, machucado com nada. Eram 5:30 da tarde, os 2 microfones não estavam aqui, e aí 2 irmãos aqui, pastor, e eu fiquei bem tranquilo. Não precisa do microfone para dar o culto, precisa do Espírito Santo. E eles ficaram assim, e daqui a pouco veio a resposta onde estava. O irmão guardou para a gente. Então tudo na vida vem para tentar te apavorar, tentar te tirar do centro da vontade de Deus, tentar desviar a tua paz, roubar a tua tranquilidade. Isso tudo acontece no mundo espiritual, porque a Bíblia diz que o mundo, ele jaz no maligno, ele está em trevas. Você nunca vai encontrar pessoas para ficar te incitando, tentando te trazer para o que é bom. Mas você encontra centenas delas para te levar para o que é mal. Você nunca vê pessoas, às vezes, acontecendo um incidente, um acidente, a pessoa indo lá, se colocando no lugar do outro. Mas você vê pessoas, às vezes, filmando acidentes assim, só para ter conteúdo, para falar para os outros o que viu. Então, os homens são como corpos sem mente. Eles vivem como uma manada. O que um diz que é bom, todo mundo vai. O que um diz que ali é que está a bênção, todo mundo vai. E a Bíblia é bem clara. Ela diz assim, o cristianismo, ele é um culto racional. Ele veio na terra, Jesus veio na terra para libertar a nossa mente do pecado, da malignidade, de todas as setas, dos olhos maus, de tudo aquilo que os homens falam para você, tentando ver o teu coração ficar abalado, porque às vezes ele nem sabe por que está falando aquilo. Simplesmente aquilo te abala. Você deita a tua cabeça, fica pensando horas e não consegue nem dormir. Será que Jesus não está ali sondando o teu coração e tentando te trazer? Claro que sim. Entretanto, eu escolho ser assim. Eu escolho me alimentar disso. Eu escolho me nutrir disso. Talvez você nunca tenha lido uma página, um capítulo da Bíblia, mas tenha ficado 2, 3 horas nas redes sociais, alimentando, nutrindo sentimentos sobre pessoas que nem te conhecem, que nem sabem o que você pensa sobre elas. E quando a gente para refletir sobre isso, a gente diz, é mesmo. Mas a chance que você tem de virar a chave e mudar, ela é dada quando você é trazido pelo Espírito Santo na casa dele e ele começa a falar para você verdades que estão aqui dentro da palavra. Agora, desta porta para fora, se você vai viver essa verdade, se você vai viver conforme o Senhor quer,
É você que decide. Igreja nenhuma, pastor nenhum, nenhuma corrente de oração, nenhum nada sobrenatural pode mudar o que está dentro de você, a não ser você próprio. Quando você sai por ali e decide. O dia que Jesus bateu na porta de coração de muitas almas que eu conheço, eles decidiram: pastor, eu quero mudar a minha vida, eu quero conhecer mais esse Jesus. Só que a fé, ela não é demonstrada simplesmente por saber, é por obedecer. Sem você obedecer, sem você ter atitude, nada muda dentro de você. E agora Jesus, ele veio na terra, passou somente 3 anos, mas ele era o Todo-Poderoso, e é. E quando a morte pegou ele, que é o que mais apavorava o homem, ele venceu a morte e ressuscitou. E disse assim: aquele que crê, como diz aqui a Escritura, ele jamais morrerá. Ainda que ele esteja morto, ele pode estar morto no horizontal, ali no cemitério, mas a alma dele está comigo. Por quê? Porque ele decidiu, enquanto estivesse na terra, estar comigo. Então isso agora é um ato contínuo. Por você ter decidido obedecer, seguir a Jesus Cristo aqui, ele nunca vai te deixar, nunca vai te desamparar. E qual é a consequência disso? Ele fala para você: 1000 cairão ao teu lado, mas você, minha filha, eu não deixarei ser tocado. Aleluia. Muitos estarão debaixo de maldição, vivendo uma vida vazia, tendo a aparência de que estão vivos e felizes, mas por dentro morte. Agora, em você não é diferente. Quando eu virar essa chave dentro de você, você vai ter uma vida que, mesmo que você esteja diante de uma situação problemática, você vai confiar em mim, porque você vai saber que eu estou contigo, porque eu vi que você me aceitou em espírito e em verdade. E agora Jesus tentou construir isso aqui dentro dessa mulher. Se você ler um pouco antes, vou deixar que vocês meditem em casa. Essa mulher era humilhada, sofrida, ela era usada, porque numa sociedade machista, uma sociedade unilateral, que os homens eram maus, ainda hoje é. Essa mulher, ela passava de mão em mão, ela tinha um sofrimento porque não existia nenhum tipo de progresso, então ela tinha que pegar água muito longe, e aquilo ali era um peso para ela todo dia. E um dia ela senta próximo de um poço para descansar, para pegar água, e Jesus, ele entra ali no caminho dela. Preste bem atenção, no momento em que você menos estiver pensando, Jesus vai tocar no teu coração e tentar te trazer para perto dele, porque os nossos sonhos, a forma com que nós pensamos, o que Jesus pensa sobre você está muito além. Ele pega o teu destino, ele cruza linhas assim, e às vezes nós precisamos passar por processos dolorosos, porque é como se fosse o tempero correto para que nós ficássemos no ponto dele entrar na nossa vida. E essa mulher estava sofrendo muito. Ela deve ter acordado angustiada e dizendo: mais um dia esse fardo pesado na minha vida. A vida não tinha sentido. E Jesus para perto dela e pergunta: filha, me dá um pouco dessa água. Era estranho porque os judeus não lidavam com samaritanos. Samaritanos eram pessoas que conheceram Deus lá atrás, mas se misturaram com um monte de religião, de maldade. Então eles eram discriminados pelos judeus. E ela pergunta: como é que, sendo tu judeu, você me pede água? Aí ele olha para o coração dela, para o sofrimento, e pergunta assim: filha, se tu soubesse, ele afirma, quem é que está te pedindo, era você que iria me pedir. Só que ela olhou com os olhos humanos e disse assim: mas você não tem nada para pegar a água do poço aqui, é muito fundo. Aí ele começa a dialogar com ela. Irmãos, entenda que Jesus, quando ele entra na sua vida, ele começa a dialogar com você. Às vezes você recebe uma mensagem, um convite. Às vezes pessoas estão falando com você coisas que estão acontecendo na sua vida. Não pense que aquilo é por acaso, não. Não existe acaso. O Senhor, ele sonda teu coração. Ele conhece o teu deitar, o teu levantar, teus pensamentos, teu sofrimento. Ele sabe tudo que você pensa. Até quando pessoas vão decidir e vem aquela seta na mente: eu preciso tirar a minha própria vida porque não tem mais sentido a minha vida. O Senhor, ele envia anjos porque tem pessoas orando por você e começa a ir na tua direção, mas ele não vai vir assim sobrenatural. Ele vai usar lábios, mentes e corações, e ele vai usar essas pessoas. Agora ele vai bater na porta do teu coração, mas é você que decide por ele. Não é denominação, não tem nada a ver com isso. Você é o templo do Senhor. Ele diz na palavra dele: meu filho, se tu entrar no teu quarto, no teu secreto, que é na tua consciência, e conversar comigo, eu vou até te ouvindo cada palavra sua, cada palavra.
E você vai ser um testemunho vivo aqui nessa terra. E o Senhor, Ele tem a forma de agir com cada um, irmãos. Porque nós somos todos seres individuais. Nós reagimos de forma diferente em cada situação. Mas quando você vai se enchendo do Espírito Santo, a forma de você agir começa a aparecer com a forma de Cristo. Como assim, pastor? Eu vou parecer com Cristo? Sim. Ele diz na palavra dele que esse é o propósito da tua existência. Você ir se santificando pela palavra. Se você pensava mal dos outros, você não vai pensar mais mal. Se você tinha sentimentos ruins, vícios, coisas que impediam a tua vida de andar, você vai começar a lutar dentro de você contra você. E a Bíblia diz que você vai se santificando, que significa que você vai se separando. Agora pense bem, se você tem 2 filhos, um te obedece, um se esforça para te obedecer, para te alegrar, e o outro é um rebelde. Você pode até dar um presente para os 2 no aniversário, mas qual que você vai dar um presente com prazer? É aquele que te obedece. Essa é a diferença. A Bíblia diz que nós somos criaturas formadas pelo Senhor, mas ela também diz que nós somos geradas pelo Espírito Santo quando nós entramos em obediência e nós saímos da situação de criatura para filhos. Aprenda isso e leve para a sua vida. Isso não é heresia. Nem todos são filhos de Deus. Filho é aquele que obedece a Deus. Isso está aqui no Evangelho de João, no capítulo 1. Eu vim para os meus, quando ele falava dos judeus, e os meus não me quiseram, me rejeitaram. E ele diz, mas todo aquele que creu em mim, eu dei-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus. Então é um outro patamar. Agora, quando você é filho, você acha que vai te faltar paz? Você acha que vai te faltar algum tipo de sentimento para que você viva numa sociedade tão má? Será que você já não tem experiência suficiente para entender que você só vale o que você tem? Que as pessoas só se aproximam das outras por motivações pessoais? Será que não dá para entender que o mundo é uma mentira? E você às vezes se pergunta, então onde é que está a verdade? Jesus está dizendo aqui essa noite, a verdade é a minha palavra, é o Espírito que te trouxe. Agora, para você viver e ter essa verdade dentro de você, olha aqui o que ele faz. Ele entra no seu caminho e começa a estabelecer um diálogo com você. Agora é como você vai reagir. Vamos aprender como essa mulher ela reagiu, olha. E aí, ele disse assim, disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água. E aí no 17, ao que respondeu a mulher. No 15, disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir buscá-lo. Por que ela disse isso? Porque isso aqui era o peso da vida dela. Senhor, é muito árduo para mim viver nessa vida. Eu estou vivendo aqui, mas eu não tenho nem prazer de viver. Então ela confessa isso para Jesus. É o que nós fazemos quando nós conhecemos a palavra e estamos diante dele. Não é para o pastor, é entre você e Deus isso. E aí olha só o que ele fala. Disse-lhe Jesus, vai lá então e chama teu marido e vem cá. Você acha que Jesus falou isso para tentar humilhar ela, subestimar ela? Claro que não. Todos aqueles que se aproximam de Jesus, ele testa os nossos corações, porque ele só pode aceitar uma adoração se ela for verdadeira. Quando eu me aproximo de alguém, o ser humano se aproxima de você, observa que ele sempre vai se adaptar àquilo que você quer ouvir, àquilo que você gosta de ver nele. Porque o ser humano é esperto, a nossa mente desde criança, ela se adapta àquilo que o outro pensa sobre você só para ser favorecido. E Jesus, ele não aceita esse tipo de comportamento humano, porque ele conhece o nosso coração na intenção lá dentro. Então com Jesus não adianta eu fazer uma cara de espiritual, não adianta eu me sentir santo, ou mostrar que sou santo, ou mostrar que leio a Bíblia. Isso tudo para Jesus é por dentro, irmãos. Então agora Jesus, ele testa os nossos corações. Todo aquele que se aproxima de Jesus, ele é provado. O que era o teu prazer? Meu prazer era o álcool, era o jogo, era o vício, era isso. Então agora Jesus vai fazer um milagre na tua vida. E aí você vai se constranger com esse milagre. Ele vai te passar um sinal. Agora em cima desse sinal, ele vai dizer para você assim, qual é a sua agora comigo? Você já viu que eu sou Deus, agora se posiciona comigo. Jesus faz isso com todo mundo, irmãos. Porque só crê em Jesus, só segue a Jesus quem é capaz de se renunciar. E agora Jesus pergunta, vai lá e chama teu marido, sabendo como tinha sido a vida dela sentimental.
O que Jesus quis fazer? Vamos ver se ela é verdadeira. Porque quando uma pessoa está preocupada com a sua imagem, com a sua razão, ela não consegue estabelecer sinceridade e honestidade na relação pessoal com ninguém. Porque ela é um fake, ela é uma mentira. E olha para a vida, e olha lá fora quanto isso é uma mentira, irmãos. Olha quantas pessoas estão na igreja há anos. E se você for captar, de repente, um momento, poxa, eu queria tanto que essa pessoa fosse diferente, ela está na igreja, porque não é a igreja que transforma é a palavra de Deus quando eu me permito. Agora essa mulher, com muita sinceridade, olha só o que ela falou. Alguém respondeu à mulher: eu não tenho marido. E aí replicou Jesus: bem disseste, ou seja, foste verdadeira, porque 5 maridos tu já teve, e esse que agora tu tens, ele não é teu marido. Isso tu disseste com verdade. Então qualquer ser humano ali ficaria constrangido. Por quê? Porque revelou um pecado dela, revelou uma coisa ruim, mais uma. Só que essa mulher, ela estava tão quebrantada, querendo mudar de vida, querendo virar a chave, que quando você está verdadeiramente sincero com Deus, você não está preocupado com a sua imagem, com a sua razão, irmãos. As igrejas estão lotadas, irmãos. Às vezes vai a lugares que não tem nem espaço mais no banco. Lotadas de pessoas, mas de homens e mulheres verdadeiros são muito poucos. Entenda que quando Jesus estabelece uma relação com você, Ele quer que você confesse a Ele. Ele quer que você seja verdadeiro. Ele não quer que você omita e não esconda nada. Quem disse que um pastor não peca? Quem disse? Todos nós acordamos pecadores, com pensamentos, com palavras, com reações. Mas dormir como um pecador é uma opção sua e minha, porque quando eu tenho um pai, eu sei que eu tenho um advogado, que eu converso com ele. Pai, eu fui ruim com ele, eu falei mal com ele. Eu não quero ser cobrado por isso. Entenda que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Você agora está se relacionando com um Deus. Ele é um espírito que sonda a tua mente e o coração. Aqueles que já foram de outra religião, quando vê uma entidade lá, eles não conseguem ter reverência, porque tem medo do que vai acontecer na consequência na vida dela, porque se preocupa com a sua vida. Agora, quando as pessoas vêm a Jesus, não. As pessoas não têm temor, não têm respeito, não têm reverência. Agora Jesus está sondando o nosso coração. Quando você estabelece uma relação verdadeira com Jesus, irmãos, é isso aqui que Ele faz. Ele entra na sua vida e te dá uma água que não mata a tua sede, Ele mata a sede da tua alma. Você consegue ser feliz mesmo no meio do problema. Você consegue ter paz mesmo no momento do caos. Você consegue ter um sentimento sobre uma pessoa que às vezes é teu inimigo, porque você não se rebaixa aquilo ali. Você não quer ter aquele mesmo sentimento. Você é um cristão, uma cristã, um pequeno Cristo, uma pequena cristã, alguém que as pessoas vão olhar, olha como ele mudou, olha como ela mudou, olha como ele tem amor, como ela tem amor, olha que diferença. É isso que está faltando no mundo, e as pessoas não compreendem, porque só a palavra de Deus pode trazer isso, irmão. Até quando você está num caos, quando você está numa coisa que te deixa extremamente abalado, você está conversando com o Senhor na consciência: Senhor, me revela por que isso está acontecendo e me dá força para passar. Você não culpa ninguém, você não se justifica, porque esse é o verdadeiro cristão, e é isso que o Senhor quer fazer na sua vida. Não adianta Ele mudar, virar essa chave aí, tirar esse problema da tua vida. Você não sabe se daqui a 2 anos, 5 anos, isso vai vir até pior. E como é que vai estar o teu estado de espírito para receber isso, se você não está suportando agora? Então Ele nunca conserta de forma alternativa nem paliativa. Ele conserta na raiz, é na alma, é por dentro, é na alma. E agora que ele viu que essa mulher foi sincera, olha só: Senhor, 19, disse-lhe a mulher: eu vejo que tu é profeta, porque tu revelou o que ninguém sabia. E agora ela começa a entrar nessa parte espiritual. Os nossos pais lá atrás, eles adoravam aqui nesse monte onde nós estamos. E vocês, judeus, dizem que é só em Jerusalém que é o lugar onde se deve adorar. Tipo assim, eu quero ser cristão, eu quero entender tudo isso. Mas as pessoas põem barreira, põem protocolo, um excesso de religiosidade. Eu tenho que andar de roupa assim, eu tenho que parar de falar palavrão. Você não precisa se preocupar com nada disso. Você só precisa crer no Senhor, que a transformação é de dentro para fora. À medida que você vai amando esse Deus sobre todas as coisas, Ele vai transformando a tua alma, a tua consciência, curando enfermidades da carne e da mente, quebrando maldições na tua família. Irmãos, é isso que Deus faz.
Coisas que você jamais imaginou que poderiam acontecer, vão acontecer com a tua vida. Mas você não vai ficar atribuindo a A ou a B. Você vai entender que todos são usados para te favorecer. Porque a palavra se cumpre, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Tudo. Até uma pessoa no protocolo do serviço público te dá um não. Aquilo tem um porquê do não. Porque de repente a outra pessoa que estará lá no segundo momento, ela vai pegar aquele teu documento e vai abrindo portas. E você estava reclamando porque ganhou um não ali. É isso, quando você tem o Espírito Santo, você entende que tudo coopera para te favorecer. Você não precisa se aborrecer, você não precisa se justificar para ninguém. Se não deu para você ir, porque não deu para você ir, porque não era para você ir. Você tem paz o tempo todo, você tem paz. Nada te abala. É isso que ele está pregando, é isso que ele está falando, e é isso que está faltando na sua vida. Ele não quer consertar só uma gotinha, ele quer te levar numa fonte de água viva. Glória a Deus. Ele quer fazer com que você acorde motivado, motivada, acorde pensando no que tu vai gerar, como ajudar o próximo. Glória a Deus. Você já viu alguém que não se ama conseguir amar alguém? E com os relacionamentos, a pessoa olha no teu olho, meu amor, que amor? A pessoa nem se ama, se droga, se alcooliza, tudo destruído por dentro, vai dar amor para alguém? Isso é a verdade que só a Bíblia te faz entender. E a gente não sai sendo vendido pelo outro, não. Porque aqui é entre você e Deus. E aí essa mulher falou, vocês dizem que é só em Jerusalém que se adora. Agora Jesus vai estender a mão para ela, olha só. Em cima do que ela falou, disse Jesus, mulher, podes crer em mim, mulher. A hora vem, quando nem nesse monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vocês adoram o que não conhecem, filho. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Ele está falando para mim e para você. É da palavra de Deus que vem a nossa salvação. Esquece tudo que você já ouviu sobre religião. Quebra todos os paradigmas. É entre você e Deus. Se você pegar isso aqui e conversar com Deus no teu secreto, Ele vai te ouvir. E se não te ouvir, eu rasgo isso aqui. Porque Ele sabe o que passa dentro de você. Ele está abrindo uma porta, Ele está tirando um peso dessa mulher. Porque ela entendia que só se chegava a Deus de uma forma. Por quê? Porque disseram aquilo para ela. E ela, sem ter curiosidade, sem se esforçar, é aquilo que ela acreditou, aquilo que ela bebeu. E Jesus está falando para você, esquece tudo que tu bebeu na tua vida desde pequeno. Porque a palavra de Deus é viva e eu quero fazer uma aliança com a tua vida. E aí, continua. Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Agora vem o versículo chave, Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E agora ele está falando, minha filha, esquece tudo. Deus é espírito, não existe barreira, não existe protocolo, não existe homem nem mulher, ninguém pode te parar. Eu estou aqui para ser adorado, eu estou aqui para ouvir teu coração, ouvir a tua fala. Você só precisa desenvolver fé no teu coração, essa força que vai fazer você ter atitude para comigo, e você vai parar de se vitimizar, de chorar. Esquece isso, eu estou aqui, eu sou teu pai, foi eu que te trouxe, sou eu que tenho te trazido, sou eu que tenho usado pessoas para você. Agora, eu quero ver um coração adorador. Sabe o que é isso? É você no teu secreto conversar comigo, você confessar tudo aquilo, toda a tua vida e falar, Pai, chega, eu quero virar essa chave, eu quero que seja uma outra vida. E o Espírito Santo ele vai entrar na tua vida, na tua consciência e vai fazer tudo novo. Você está aqui nessa data, em junho, num culto de libertação, num espaço que você jamais imaginou que estaria. Você acha que foi o homem que te trouxe aqui? Foi o Espírito Santo que tem sondado teu coração, a tua vida, a tua mente. E Ele que quer fazer essa aliança com você. Você só precisa se permitir. Você acha que essa mulher acordou na mente dela? Era mais um dia pesado, de um fardo pesado, de um cântaro cheio d'água pesado, de uma angústia. Ela jamais imaginou que no dia seguinte ela ia dormir cheia do Espírito Santo. Ia ter um contato com Deus. E quem que proporcionou aquilo? O próprio Jesus. E foi Jesus que te trouxe essa noite, é Ele. Para de sofrer, para de tentar mudar as coisas da mesma forma que você não vai chegar em nenhum resultado. Mas tenta, se permita para o Senhor. Como eu falei no início, Ele não invade a vida de ninguém. Satanás e seus anjos, se você estudarem na Bíblia, ele invade, ele ativa
você tem mágoa, você tem raiva, ele vai proporcionar um momento para que aquela raiva seja ativada. Você vai dar lugar e ele entra e você faz um monte de consequência na tua vida errada, um monte de atitude. E depois ele sai de você e só ri. E só fica o caos, a mentira, a angústia, o medo. Você vai sendo... É isso que ele faz. Ele vem para matar, roubar e destruir a tua alma, a minha alma. Só que Jesus não. Ele nunca vai invadir. Ele vai tocar no teu coração. E você que vai falar: Senhor, ativa dentro de mim essa fé. Entra em mim, faz morada, porque eu quero ser um adorador em espírito e em verdade. O que é para ser em espírito e em verdade? Então serei. Quando o homem e uma mulher tomam uma decisão como essa, a vida dela muda. Muda, irmãos, muda. Esquece tudo que tu ouviu de crente, que pastor quer dinheiro, quer isso, quer aquilo. Entenda uma coisa: o Espírito Santo usa tudo e todos, mas o importante, o protagonista desse cenário, desse contexto, é a sua vida, a sua alma. É você que é importante. Esquece, deixa cada um errar. Não importa, seja você a diferença. Não erre você. Ame você, adore você, seja um adorador você. Porque naquele grande dia vai ser individual o juízo. E tudo que ele está fazendo nessa terra vai ser por você. No momento em que ele vê em você esse coração adorador. E aí, eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Ela ouvia isso como história, como a gente ouve. Eu sei que existe Deus, eu sei que ele tem poder, mas era só uma história, era para fora. Agora Jesus vai se anunciar para dentro, e ele nos anunciará todas as coisas. E disse-lhe Jesus, poucas vezes Jesus falou quem ele era, mas ele amava tanto essa mulher e amou tanto a alma dela, que ele falou: eu sou o que falo contigo. E quando ele fala isso, dentro dela quebra todas as barreiras, todos os preconceitos, todo o protocolo, toda a forma de adoração que ela entendia que era correta. Na verdade, ela nem adorava, porque a vida dela era um peso. Então ali ela larga tudo. Ela larga o cântaro de água, ela larga tudo, o preconceito, sai correndo, entra na cidade de Samaria, começa a anunciar Jesus, falar: o Messias, eu encontrei ele. Aquele sentimento que tomou o coração dela é o sentimento de libertação que o poder da palavra tem. Se você está aqui essa noite, você tem a opção de sair por aquela porta, liberta, se tornando um adorador, uma adoradora. E você vai chegar na tua casa, aquele problema que está acontecendo, você agora vai agir diferente. Você vai aprender que quando você estende a tua mão, cheia do Espírito Santo, e você começa a invocar a presença de Deus no teu lar, os anjos do Senhor abrem-se um portal no céu, eles começam a trabalhar na tua vida. Se tu tem vício, cai por terra. Se uma pessoa está te perturbando, aquilo vai sair da tua vida. Se uma pessoa está impedindo a tua vida, aquela pessoa é tirada da tua vida. Todos os sentimentos de mágoa, de falta de perdão, de mentira, de coisas que você esconde do passado que te geram trauma, tudo isso vai caindo por terra e você vai se tornando uma nova criatura. Essa mulher acordou, uma mulher humilhada, subestimada, com um peso que ela tinha que enfrentar. E no dia seguinte, ela era uma pregadora, uma adoradora. Só quem pode fazer isso é Jesus. E Ele está aqui essa noite. Não importa o teu problema, não importa o que você está passando. Eu não sei a tua vida, ninguém sabe o que você já fez na vida. Mas Jesus é aquele que pega todo o teu passado, Ele joga no mar do esquecimento e Ele abre uma nova porta para você. Você passa, Ele troca as tuas vestes e você se torna um homem, uma mulher transformado pelo poder de Deus. Mas eu não tenho fé, pastor. Um dos discípulos também disse isso: Tomé, eu só acredito vendo. Tá bom, Tomé. Ele foi e mostrou para ele: olha aqui, quem sou eu. Muitos passaram pela minha vida e eu próprio só acredito vendo, Senhor. E o Senhor vai te mostrar o sobrenatural, porque Ele fala assim: fazei prova de mim. Ele quer ser tocado por você. Tipo, faz prova de mim. O que você quer? Faz um voto. Agora, você vai ter que ser homem e mulher de Deus. Quando aquilo acontecer, você cumprir o que você falou. Por quê? Você pode enganar um santo, uma entidade, uma pessoa. Agora, com Deus não, ninguém jogaria nos olhos de Deus, porque Deus
Ele é o Todo-Poderoso, irmãos. Ele é o Todo-Poderoso. Se você abrir aqui a tua Bíblia em 1 Coríntios 11, por isso que meditar na Bíblia é tudo. Você vai ver que quando as pessoas celebravam a Santa Ceia do Senhor, muitos iam lá, às vezes, de qualquer forma, empurrando com a barriga. Por isso que o Senhor procura os que adoram em verdade, porque tem que ser de verdade. E aí a Bíblia diz assim: e muitos entre eles estão doentes e outros têm a sua vida abreviada, morrem cedo. Por quê? Porque brincam com as coisas de Deus. Você vê jovens que desobedecem a mãe, xinga a mãe, xinga o pai, daqui a pouco bate de moto, traz um traumatismo craniano e morre cedo. A Bíblia diz isso. Você abrir aqui, primeiro mandamento com promessa: jovem, homens, honrai teu pai e a tua mãe, para que você tenha longos dias sobre a terra. Às vezes as pessoas se amaldiçoam por não conhecer a palavra de Deus. Se tu ler aqui Deuteronômio 28, você vai ver o que é Deus, irmãos. Deus é isso, você necessita de ter Ele, de amá-lo. Ele não quer te cobrar, Ele não é um carrasco, não, Ele é o amor. Mas Ele não pode ir contra a palavra dEle que já está estabelecida. E as pessoas, as famílias vão se amaldiçoando por não conhecer a palavra. Agora, no momento que você é trazido na casa de Deus, Ele está abrindo uma porta aqui. Ele não veio te salvar, libertar e te curar, não. Ele veio nos dar a oportunidade de ser salvo, liberto e curado. Por quê? Porque depende de eu passar por essa porta. Nada, a graça não foi de graça, só porque Ele existiu, morreu na cruz, derramou seu sangue, eu já vou ser super abençoado. Isso é até o que nós queremos e muitos pastores pregam, e muitas igrejas enchem assim. Você é uma coisa na igreja, daquela porta para fora você é completamente diferente. Mas Jesus não, Ele estabelece um compromisso com a tua alma, porque Ele só aceita a tua adoração se você for de verdade, é em espírito e em verdade. Não importa o que você esteja passando, o Senhor está falando aqui para você: eu vou mudar a tua história, eu vou escrever novas páginas na tua vida, porque eu te trouxe para que você conheça Ele, e conhecendo Ele, acabou, toda maldição é quebrada, e as pessoas vão se surpreender como vai ser a tua vida. Eles não vão esperar, porque o homem taca pedra, o homem não tem esperança no outro homem, o homem quer que o homem se afunde, não o homem, a natureza humana. Agora Jesus não, Ele investe onde todo mundo pensava que aquilo ali já tinha morrido, onde tinha morte passa a ter vida. Essa mulher aqui era humilhada e ela se tornou honrada, porque quando ela chega naquela cidade, todo mundo começa a dar ouvido à palavra dela, porque não era mais ela estava falando pelo Espírito, e todas as obras do homem pelo Espírito, elas são confirmadas no céu. Se você quer ter a paciência de verdade, amizade de verdade, relacionamento de verdade, só no Senhor. Fora do Senhor, tudo tem uma data de validade. E fica uma experiência ruim, uma cicatriz na tua vida. Mas agora, quando vem do Senhor, não. Aquilo é eterno, é perene, é para sempre. Nunca vai parar de voltar. Porque Ele diz aqui: do teu interior vai fluir, nascer uma fonte de água viva que jorra para a vida eterna. Então ela não tem tempo, ela não tem limite, é para a vida eterna. E as pessoas vão te olhar, falam: quem ouviu, quem a vê hoje? Como pode, né? E as pessoas, você não precisa pregar por palavra, você prega por comportamento e atitude. É a maior pregação. As pessoas leem a Bíblia em você, leem a Bíblia na tua paciência, na tua capacidade de amar, na tua capacidade de ser manso, de ser fiel. A tua palavra é verdadeira e as pessoas vão dando credibilidade. Por quê? Porque você não faz aquilo por fazer, você faz no Senhor. Por que um casal dá certo? Porque quando ambos temem a Deus e respeitam o Senhor, o que eles querem é agradar ao Senhor e não um ao outro. Quando começa na carne agradar um ao outro, aquilo ali começa a ter um certo tipo de disputa, ciúme. Agora, quando estabelecido no Senhor, não. Os dois querem agradar a Deus, por isso que dá certo. Toda sociedade, todo relacionamento, toda amizade, tudo que é estabelecido na terra, só se preenche, só se compõe quando está no Senhor. E o Senhor está aqui essa noite te ensinando, me ensinando. Eu estou no mesmo barco, todos nós. Ele está falando para mim e para você: eu quero que você seja uma nova criatura. Eu quero fazer a diferença na sua vida. Chega de lutar com as tuas próprias mãos, porque eu vou fazer a tua história mudar. Desde que eu veja no coração, no teu coração, isso aqui. O que eu vi no coração dessa mulher, a sinceridade. Não tem por que esconder, não tem por que a gente omitir nada. É com o Senhor que você está lidando, é com o Espírito de Deus.
Então, recebe essa palavra, leva isso para sua casa. E essa noite o Senhor vai quebrar maldições aqui. Estavam há muito tempo já algemando, acorrentando. Em nome de Jesus, você vai sair daqui diferente. Amém, meus irmãos? Para Jesus, uma salva de palmas.